Vereador Gilberto Natalini. Boa tarde, presidente. Boa tarde, líderes. Boa tarde, demais vereadores, aqueles que nos assistem pelas redes sociais da TV Câmara. Eu queria dizer o seguinte, presidente, a gente tem acompanhado aí mundialmente e nacionalmente e localmente o desenrolar da pandemia. A situação do Brasil não é uma situação confortável, não é uma situação confortável. O número de casos e o número de mortes tem aumentado substancialmente em nível nacional. Então, a questão nacional deixa muito a desejar naquilo que nós gostaríamos na evolução da doença. Do ponto de vista da cidade, presidente, eu tenho conversado com muitos colegas meus, alguns deles estão à frente dessa avaliação toda aí, junto ao Estado, junto à Prefeitura. A gente, depois de uma certa idade, adquire muitos amigos e os amigos dão certo na vida. Então, eles estão no comando dessa avaliação toda e a gente conversa com eles. Houve uma estabilização, sim, no número de mortes na cidade de São Paulo. Houve um platô na curva, na cidade de São Paulo. Um pouco menos na grande São Paulo e não está havendo isso do ponto de vista geral do Estado. Esse platô, ele permite que nós possamos pensar realmente em tomar algumas medidas de flexibilização no funcionamento da vida da cidade, tanto nas atividades econômicas, comerciais, como em outras atividades. Agora, isso tem que ser feito, isso é um cálculo extremamente complexo, é um cálculo que soma epidemiologia, matemática, curva logarítmica, enfim, é um cálculo muito complexo e as pessoas têm que ter gente especializada para fazer isso. Por isso, eu não me atrevo a dizer tem que abrir, tem que fechar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque pela minha angústia, eu gostaria de estar no gabinete, trabalhando, estar na rua, andando, trabalhando, como eu sempre fiz durante décadas, né? Mas eu não posso, individualmente, ditar uma regra, como muitas vezes eu vejo até colegas nossos, pelo desespero de causa, pelo reclamo das suas bases, querem forçar uma barra que a gente tem que fazer de uma maneira muito cuidadosa, muito científica, para não repetir o exemplo que o presidente da República Federativa do Brasil vem dando ao país e ao mundo, um exemplo muito negativo. Mas eu acho que é possível, sim, a gente caminhar em alguma flexibilização muito bem estudada, né, e ir avaliando, porque teve lugares que houve flexibilização e que os casos voltaram a subir, fora do Brasil, inclusive. Né? Então, a gente tem que ter esse parâmetro, né, do que vai funcionar, como vai funcionar, o tempo que vai funcionar, mediante os dados epidemiológicos, em particular os dados de morbidade e de mortalidade. Eu acho, presidente, eu acho, sinceramente, que nós, Câmara Municipal de São Paulo, aí sobre a sua presidência, a mesa, e também os líderes, e também cada vereador, vereadora, nós fizemos aquilo que foi possível fazer. Eu acho que, se jogar na balança, né, nós tivemos alguns erros, mas, no geral, nós colaboramos com a cidade nesse período, nesses 60 dias. Mesmo a gente declarando nosso trabalho como um trabalho virtual, nós produzimos algumas coisas importantes para a cidade. Nós produzimos, em primeiro lugar, a redução dos nossos salários e das verbas de gabinete. Isso foi exemplar, né? Isso foi exemplar. Tenho conversado com muita gente do povo e as pessoas, alguns nem acreditam que a gente fez isso, mas nós fizemos. Eu, particularmente, desativei a metade do meu gabinete, devolvi o meu carro de trabalho, cortei todos os contratos lá que eu tinha pela metade e estou funcionando no gabinete em esquema de plantão e funcionando bem, porque também tem a parte virtual e a gente está como fiscal da cidade, como sempre tivemos,
Eu vou dar um exemplo: nos últimos 15 dias, eu mandei para a Prefeitura 220 indicações de demandas da cidade, fora reuniões. Hoje, essa aqui é a 4ª reunião virtual que eu estou fazendo hoje, reunião de trabalho, e fiz outras com vários setores e segmentos da cidade. Então, nós estamos trabalhando de maneira inteligente, tá certo? Com o menor risco possível para nós, para os funcionários e para os munícipes, e votando coisas. A votação da liberação dos fundos da Prefeitura, que o prefeito solicitou e nós prontamente atendemos, foi uma coisa importante. O repasse de verbas da Câmara, do Tribunal de Contas, para a área de saúde e assistência social, conforme a gente votou também, uma coisa importante. E nós temos tentado fazer as coisas da melhor forma possível. Então, eu acho que, nesse particular, presidente, eu acho que cumprimos o nosso papel e Vossa Excelência teve uma atitude muito democrática, vamos chamar com esse nome, né, que está tão em jogo esse nome, na condução dos trabalhos. Ouviu a gente, ouviu o conjunto dos vereadores, dos líderes, e por aí a gente vai. Eu queria dizer a Vossa Excelência que eu sou favorável a gente votar, sim, projeto de vereadores, mas não só em torno da Covid-19. Eu acho que cada vereador pode indicar um projeto em primeira, certo? Em primeira não é definitiva a votação, depois tem uma segunda. A gente faz uma pauta de 55 projetos, pode ser tendo como tema Covid, pode ser como outros temas, porque a cidade não para, quer dizer, eu estou acompanhando aí as coisas da cidade, a cidade ela está parada parcialmente, mas tem muita coisa rodando, coisas boas e coisas ruins também que estão acontecendo. Então, eu sou favorável a gente ter uma pauta de votação, preparar uma pauta e votar em primeira, nos próximos dias, projetos de vereadores. Eu sou favorável a isso. Quanto à questão do projeto do plenário presencial misturado com virtual, presidente, olha, se abrir plenário presencial, eu vou lá. Eu não vou ficar no virtual se os líderes de outras legendas estão lá participando da reunião presencialmente. Eu vou lá. Então, eu tenho 68 anos, né? Se eu pegar a Covid-19, a Câmara vai ter que se responsabilizar por mim, porque o Covas também, eu acho que é do grupo, tá certo? É o líder, o outro colega dele, o meu colega médico, também é do grupo de risco. Então, eu vou. Se assim tiver que ser, que seja. Nós estamos aí para dar nossa cota de sacrifício. Eu acho que a gente devia conversar mais e pensar direito como que nós podemos fazer da melhor forma possível, porque se eu for... Natalina, só uma sugestão, Natalina. Queria ver Vossa Excelência acerca já que nós estamos reabrindo, respeitando os protocolos, com máscara, álcool gel, se necessário luva, microfone para cada líder, se Vossa Excelência não vê como bastante razoável a possibilidade de voltarmos, pelo menos os líderes presencialmente, você não acha razoável? Então, eu entendi. Eu queria pensar um pouco mais nisso para a gente ver. Porque se eu for para lá, o meu gabinete também vai ter que ir gente lá. Eu não vou ficar ali sozinho. Vai ter que ir mais gente. Posso fazer uma parte, vereador Gilberto? Se eu permite uma parte? Eduardo Tuma. Eduardo Tuma. Pois não, presidente. Então, assim, eu não terminei ainda, tá? Claro, evidente. Eu estou aqui acatando a sugestão do vereador Milton Leite. Já tinha feito isso, na verdade, eu estou só reforçando. O plenário, para os vereadores, a Câmara continua com o procedimento adotado até então. Nós temos ato da mesa que fala do funcionamento administrativo, parlamentar administrativo. Exclusivamente quanto ao plenário, quanto às sessões plenárias, acatamos aqui a sugestão do vereador Milton Leite para permitir os vereadores, um líder partidário ou um vereador por bancada que compareça ao plenário na sessão virtual / presencial. Vou aqui fazer o registro de que isso já tem acontecido.
Então, dos vereadores que estão aqui nessa mesa, nesse momento, Sandra Tadeu, Holliday, Janaína Lima, Goulart, Zé Turim, todos esses vereadores que eu acabei de mencionar, na semana passada, por exemplo, estiveram no plenário. Alguns deles, inclusive, usaram o microfone da tribuna. Então, assim, esse procedimento já vem sendo adotado e nós só vamos agora reforçá-lo nesse sentido que orientou o presidente Milton Leite. Vereador Gilberto Natalini, por favor. Tá, bom, se já vem acontecendo, então já vem acontecendo. Quer dizer, não tem mais o que se discutir, já é um fato concreto que está acontecendo e pronto, né? Então, eu acho que nós estamos perdendo tempo de discutir um fato que já vem acontecendo. Se os vereadores estão presencialmente no plenário, uns estão e os outros não, é uma coisa que é um fato que está acontecendo. Eu não quero quebrar lança em cima disso, né? Porque sendo de virtual ou sendo de presencial, eu quero trabalhar. Eu vou fazer aquilo que for melhor para a cidade. Presidente, por fim, eu queria dizer o seguinte. Nós insistimos muito, eu e outros vereadores, muito, na injeção de dinheiro público na vida econômica da cidade. Nós perdemos a batalha, porque até o momento que eu saiba, nenhum centavo, nem do município, nem do Estado e nem federal, muito menos federal, foi injetado para ajudar aquelas pessoas que estão quebrando os seus micro, médio e pequenos negócios. Infelizmente, a nossa palavra, a nossa sugestão, o nosso reclamo ficou só em palavras. Nem o prefeito, nem o governador, e muito menos o presidente da República, cujo ministro disse que o Ministério da Fazenda e o governo do Brasil federal não se importa com os pequenos empreendedores do Brasil, só com os grandes. Foi dito isso pela boca do ministro Guedes, né? Imagina que tipo de ministro que nós temos no país. Mas como o dinheiro não entrou, e nós pedimos, né? Inclusive eu fui favorável à proposta do vereador Ricardo Nunes, eu e muitos outros, de a gente aumentar a alíquota dos bancos como forma de ter uma arrecadação maior. Houve uma trava nessa questão aí, os bancos são poderosíssimos, a gente sabe, né? Eles mandam muito, né? Quem tem, manda, como a gente diz, né? Então, não foi possível isso. A questão do empréstimo com juros baixos, com tempo de pagamento alongado, todas essas sugestões a gente não viu acatada. Não viu acatada por vários motivos que eu não vou discutir aqui. Então, eu sinto muito que isso tenha acontecido e espero que possa ainda acontecer, porque, presidente Tuma, senhores líderes, mesmo abrindo o comércio, mesmo flexibilizando, conforme nós estamos aqui discutindo, muita gente não vai voltar com a sua atividade econômica porque faliu, perdeu a capacidade de manter o seu negócio aberto. Isso aí, eu conversei antes de ontem com 3 cantores conhecidos, né? Cláudio Fontana, o Gilder, aquele que canta em francês maravilhosamente bem, o Dudu França e o empresário que trabalha nessa área. Eles estavam contando para a gente a situação do pessoal da cultura, dos cantores, dos artistas e também de toda aquela gama de técnicos que trabalham na cultura. Conversei hoje com o pessoal das instituições de longa permanência de idosos. Desespero absoluto. Eles não conseguem pagar o IPTU. A prefeitura nem teve um projeto para aliviar o IPTU daqueles que estão quebrados e não conseguem sustentar. Isso é cruel. E nós pedimos aqui várias vezes para que fosse feito um estudo até quanto a prefeitura podia avançar nisso. Eu não vi isso acontecer. Então, eu lastimo que isso para mim, é um pouco de falta de sensibilidade do poder público, não é? Para aqueles que estão precisando de apoio, de injeção de dinheiro público nas suas vidas hoje. Não é nem para dar dinheiro, é emprestar para pagar depois, como eles puderem pagar. Por fim, presidente, eu queria dizer ao senhor que amanhã estarei lá na reunião. Eu acho, sinceramente, presidente Tuma, senhoras e senhores líderes, que o prefeito de São Paulo e o seu secretariado, eles querem uma
uma assinatura da Câmara Municipal naquilo que eles pretendem fazer. Eles querem dividir com a Câmara, né, o ônus ou o bônus daquilo que eles vão fazer, porque ninguém tem muita certeza do que pode e que deve ser feito. Tudo isso é feito em cima de estudos, que eu já disse, são estudos que mudam a cada segundo, dependendo da vontade do andamento do vírus, né? Quando o vírus fica mais bravo, começa a matar mais gente, é preciso fechar. Então, eu estarei lá porque eu quero colaborar, como tenho colaborado, e muitos colegas nossos aqui, praticamente todos, têm colaborado. O nosso espírito, vereador Eduardo Turma, inclusive do pessoal que é uma oposição mais declarada, foi um espírito muito colaborativo. O prefeito não pode reclamar da postura dos vereadores que são ou oposição ou independentes, como eu sou, um vereador com mandato independente. Então, estaremos lá, vamos colaborar, vamos ouvir, vamos contribuir, né? Vamos ouvir o que a área de saúde também, aliás, tem que chamar o secretário, eu não vi o senhor falar que o secretário de saúde vai estar lá. Vai estar governo, vai estar finanças, vai estar vários secretários, subprefeitura, mas era bom chamar o secretário de saúde para ele estar lá presente, para ele também dar a opinião dele a respeito disso. A gente se sente mais seguro se o setor de saúde estiver presente na reunião. Era o que eu queria dizer, presidente, estamos trabalhando e vamos trabalhar. Morreremos trabalhando pela causa, como a gente brinca. Muito obrigado pela oportunidade da palavra.